Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui para a gente falar sobre espiritualidade, falar sobre propósito, sobre evolução espiritual, evolução material, né? Hoje eu quero trazer um comparativo, né? Não sei se você já ouviu falar sobre pirâmide de Maslow. Sim, essa pirâmide, traduzindo ou resumindo aqui, traz as necessidades básicas. Então Maslow fez uma pesquisa e ele entendeu que as pessoas, o ser humano, tinham necessidades básicas. E eu quero comparar essas necessidades básicas que ele traz junto com questões para a nossa evolução, tanto material quanto espiritual. Fazer uma ligação, tá? Para mostrar o quanto ainda é difícil, né, o entendimento das pessoas da nossa evolução e entender o quanto estamos ainda muito enraizados neste mundo material, tá? Então vamos pegar aqui a pirâmide de Maslow, certo? Então, a pirâmide, tá? Então o que ele diz? Olha, então não deu, tá tudo certo no 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Então são 5 as necessidades, tá? A primeira delas, que é a base, né? Necessidades lógica. Necessidades fisiológicas, tá? Então ele traz aqui que o ser humano, né, como a sua base, como a parte maior, sua parte primitiva, tá? Preencher as suas necessidades básicas, que nada mais é aqui que é o comer, beber, né? E vamos lá aqui, sobrevivência. Então essa parte da base ainda está muito ligada à questão da sobrevivência, certo? Porque se tu não comer, não beber, você não tem forças, você não sobrevive, tá? Então ele presta atenção que vai afunilando. Então assim, a tua maior necessidade é a fisiológica, certo? Depois vem a segurança, certo? Segurança, tá? Aqui na segurança a gente pode botar assim, ó, como tendo a questão de proteção, né? Aí segurança tanto física, né? Se sentir seguro, protegido. E aí a gente pode colocar de tu estar preparado para enfrentar os inimigos, né? Então, primeiro você precisa comer. Bom, eu comi, agora estou bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me proteger dos meus inimigos, ou proteger daqueles que podem vir querer as minhas coisas, né? Porque eu já tenho um pouquinho mais, então eu preciso sobreviver. Aqui também é uma parte de sobrevivência que seria as suas necessidades primárias, ok? Não vou afunilar muito, entrar muito, mas é só para entender e a gente poder fazer o comparativo depois, ok? O próximo é o social, né? Que aí entra aqui a questão do relacionamento, né? Se relacionar com as pessoas. Então, veja, eu me alimentei, estou bem, agora eu já consigo me proteger. Bom, e qual o próximo passo? O próximo passo é eu interagir, né? Então aqui a gente pode dizer assim, que isso aqui ainda é muito individual, aqui já é um pouco individual, um pouco menos aqui, mas ainda é individual, e aqui a gente já começa a olhar para uma questão coletiva, né? Então que relacionamento com as pessoas, certo? Então tu, de uma certa maneira, agora tu começa a entender que eu preciso olhar outras coisas, existem relacionamentos, né, para serem preenchidos, a gente precisa dessa convivência com as pessoas, né? Depois vem a estima, né? Que aqui a estima a gente entra aqui na questão de reconhecimento, né? O mérito, certo? Então tu vai se relacionando, tu vai conseguindo conquistar algumas coisas e aqui tu se sente bem ao ser reconhecido, tá? E lá por último que entra a tua necessidade de autorrealização, tá? Que seriam tu conquistar os teus sonhos, né? Então, tu vai caminhando. Primeiro eu sobrevivo, eu me protejo, eu relaciono com as pessoas, eu tenho meu relacionamento e tenho aqui
a conquista, né, dos meus sonhos, que é o nosso, vamos dizer assim, olhar, o nosso evoluir, a nossa trajetória aqui também, né? Maslow trouxe isso muito e foi se utilizado muito nas questões profissionais para as pessoas entenderem os seus objetivos dentro de carreira, né? Então, aqui a gente pode entender que as necessidades humanas, aí aqui já entra as suas necessidades secundárias. Perfeito? Então tá. O que eu quero trazer agora aqui? Bom, vamos pensar e utilizar essa mesma lógica para a nossa questão de evolução espiritual e evolução material, né? Por que estamos aqui, o que viemos fazer, de que maneira a gente pode olhar esta análise de Maslow e entender o quanto a gente pode ainda usar isso como exemplo para nos ajudar a caminhar, tá? Então vamos pegar aqui. Vamos fazer a pirâmide de Maslow com as mesmas 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou, tá? Então veja bem, a primeira dele que fala é sobre as fisiológicas, né? Que é a sobrevivência. Então aqui, quando nós começamos a nossa trajetória espiritual, né? O que é a nossa primeira necessidade? De sobrevivência. Certo? E quando nós, como homens, como animal, o que pode estar ligado à nossa questão de sobrevivência? O nosso instinto. Certo? Então, o nosso instinto como animal, porque o homem é um animal, né? É a sobrevivência. Ou seja, então vamos comparar aqui, a primeira coisa quando a gente, vamos lá, encarna aqui, ou nas nossas primeiras encarnações, e vamos pegar os nossos antepassados, isso falando do planeta Terra, tá? Porque em outras situações tu já pode ter passado por isso. Então aqui era a sobrevivência, vamos pegar os nossos antepassados, tudo vieram sobreviver, né? Explorar, ok? Então aqui a sobrevivência ela está ligada à tua questão energética de alimentação. Depois vem a questão da segurança, certo? Segurança. Então tu vai aqui, o teu instinto aqui também ainda é individual, né? Tu sobreviver. A segurança, tu vai ter que te proteger dos inimigos, né? Então tu também tem aqui a tua individualidade de proteção, né, de defesa, e aí aqui falando também da evolução do homem, né, falando tudo, linkando essa questão de evolução. Então, depois o homem ele precisou sobreviver, certo? Bom, me alimento, consigo me sobreviver, o que eu vou ter que fazer depois, né, que é o social que ele traz aqui, é a nossa interação com as pessoas, o coletivo, entender a necessidade de viver em coletivo e explorar novos lugares, certo? Porque aqui ainda tu estava na tua aldeia, estava ali, só que começa a faltar coisas e tu começa a explorar, e aí tu começa a perceber que existem outros povos, tu começa a explorar novos lugares, tu vai interagindo. Né? Então, olha, questão da socialidade, ok? O próximo, que é a questão ali que ele traz da estima, eu trago aqui como fosse os nossos questionamentos. Começo a me questionar dos porquês das coisas. O meu instinto vai me levando para algumas coisas, mas eu vou me relacionando, por que eu fiz isso? Por que o meu instinto vai me dizendo isso? Né? Aqui o instinto ele vai te trazer sempre a questão do Deus, do maior, do que tem, né? Por isso que a gente se questiona tanto, e o questionamento vai dizer o porquê disso tudo, né? E aí a gente começa a entrar numa fase que é o nosso despertar. O famoso despertar da consciência.
né? Opa, aqui. Nosso famoso despertar da consciência, a gente começa a entender. E aqui existe um grande impasse, tá? Por quê? A partir do momento que eu começo a ter esse despertar da consciência, eu começo a perceber que existe algo maior, mas que eu estou muito ligado aos prazeres materiais, terrenos, né? Bebida. Só que aqui aí já não passa mais a ser o simples fato de beber para sobreviver, aí já entra as questões mundanas, vamos lá, que são os nossos prazeres. Aqui tu tem o sexo como sobrevivência, instinto de sobrevivência e reproduzir a tua espécie, né? E aos poucos tu vai descobrindo que isso aqui te traz um certo prazer que te liga à carne. E aqui tu começa, não, só um pouquinho. Isso daqui, o meu sexo, ele me dá um prazer. É bom, é gostoso? Sim. Mas o principal objetivo dele é não terminar a espécie, procriação, né? Mas eu preciso entender que eu tenho que fazer com moderação, vamos colocar assim. Tanto a bebida quanto isso. E aí você se pergunta, tá, mas eu quero viver sem esses prazeres? Ou eu quero elevar para viver sem tanto prazer material? E aqui muitas pessoas acabam ficando pelo caminho e mantendo sempre nessa esfera aqui, né? E aí então vamos lá, despertar da consciência. Entendi, comecei a questionar o que eu vou ter aqui, o meu propósito. Eu vou entender um pouco mais do que eu vim fazer aqui, qual que é o propósito, e entender que existe algo maior que controla tudo isso, que alguns vão chamar de Deus, que alguns que eu gosto muito de chamar de uma consciência inteligente que gera tudo isso e que organiza tudo isso, certo? Ok. Então, se nós temos a nossa base como a maior, né? Vamos fazer quero fazer um outro comparativo, porque seres humanos, eu entendo que ainda somos muito primitivos e ainda estamos muito aqui, né? Isso daqui é o menor do público, né? Que tem acesso muitas vezes. A gente vai trazer aqui, só vou apagar aqui para trazer no meio, a questão hoje de como está dividida as classes sociais. E aí se a gente pegar aqui a mesma pirâmide, né? Eu vou colocar aqui classe social. Ela está hoje dentro do Brasil e no mundo, tá? Dividida assim, né? Então, muitos com pouco e poucos, ou poucos, muitos com pouco e poucos com muito. Quando ele diz poucos com muito, e aqui tá pequeno, mas quer dizer que tem muito dinheiro e muito talvez propósito? Não sabemos. Não podemos apenas fazer isso. Ligar que quem é pobre não está evoluído e quem é rico não. O que eu quero trazer aqui é o acesso à tua evolução. Porque como você vai evoluir para cá? Como você vai evoluir para cá? Através do conhecimento. E como que você tem acesso ao conhecimento, né? Hoje, né, vamos dizer assim, que é uma obrigação do governo de dar esse conhecimento e a gente sabe que isso ainda está engatinhando, está longe que chegue para todas as pessoas.
e de uma forma talvez infeliz ou não, enfim, não vou questionar ou julgar aqui, quem tem mais acesso financeiro tem mais acesso ao conhecimento, ok? Só que quando você tem essa possibilidade de passar para cá para ter mais conhecimento, você volta e fica preso aqui, entende? E aí você não sai do lugar. Talvez mesmo você tendo dinheiro, você não quer sair deste local. Porém, aqui nós estamos falando de 50% basicamente da população brasileira nas classes D e E. Se nós não dermos conhecimento para esse povo aqui, como é que eles vão conseguir melhorar e como é que eles vão ter acesso às informações, ao conhecimento para que possa evoluir? Aí vocês talvez comecem a se questionar um pouco em relação aos governos, de por que às vezes não sair, deixar que as pessoas fiquem aqui, ou por que existe o tão famoso pão e circo. Porque aqui, essas pessoas com pão e circo, elas conseguem sobreviver, elas estão com seu instinto básico aqui e ficam sempre nesse círculo vicioso. Tá certo? Então, eu quis trazer aqui para a gente entender um pouco da questão de Maslow que ele traz das nossas necessidades fisiológicas, segurança social, estima e autorrealização. O quanto nós ainda estamos de uma forma primitiva buscando apenas sobreviver, né? E uma pequena parcela da população mundial, posso dizer assim, ainda não está preparada ou querendo entrar aqui, mas porque também existe uma galera aqui que consegue controlar para que essas pessoas não saiam desse bolo aqui, não tenham acesso a esse conhecimento e fiquem sempre de uma certa maneira manipulados. Tá? Essa informação eu quis trazer para entender um pouquinho desse viés, mas é importante a gente ficar focado em entender na parte da nossa sobrevivência, o quanto a gente ainda é muito primitivo, e aqui a gente pode trazer essa questão primitiva na nossa alimentação, né? O quanto ainda a gente está preso numa alimentação pesada, o quanto a gente ainda está preso nessa alimentação que não nos traz, de uma certa maneira, os nutrientes, né? As melhores oportunidades de se alimentar com riqueza, porque a gente ficando também numa alimentação mais pesada, e aí, vamos dizer assim, a questão da carne, da bebida, dos doces, do refrigerante, enfim, do que a indústria alimentícia ela vai colocando para a gente consumir, a gente acaba também ficando muito preso nessa parte aqui, né? E não conseguimos elevar para cá, porque quando a gente quer tentar chegar para cá, né? E aí talvez já ouviram dizer que aqui sempre ele é mais denso, mais pesado, né? E aqui é mais leve, né? Então assim, se a minha alimentação ela é mais pesada, eu vou permanecer aqui. A partir do momento que eu começo a mudar a minha alimentação, eu começo a ficar mais leve, consigo acessar lá para cima, né? A partir que os meus hábitos, os meus pensamentos não se tornam tão rotineiros, né, ou habituais no mundo da sobrevivência, do prazer imediato, eu começo a elevar o meu pensamento pensando mais no coletivo e não apenas na individualidade. Eu começo a me preocupar com os outros, começo a entender que as minhas ações têm consequência para os outros. É importante eu fazer o que eu quero, sim, mas até onde? Que limite? Não vou incomodar, não estou perturbando ou tirando o direito do outro, aí entra a questão coletiva. E nós ainda ficamos muito presos nessa parte de que eu sou assim e vou ser assim independente do outro. Individual, instinto, sobrevivência, né? Por isso que se traz a questão do equilíbrio, para que você possa entrar um pouco aqui. Só que quando você entra aqui,
e começa a se questionar, muitos optam em não, eu não quero porque eu não quero deixar de ser assim. Eu não quero deixar de comer isso. Eu não quero deixar de ter esse prazer e eu vou continuar. E aí tu fica aqui e tu nunca vai conseguir, não digo evoluir, mas você vai sempre viver uma vida neste momento em que você fica numa roda, num círculo vicioso e nunca vai saber o seu propósito, porque você não se permite sair dessas duas etapas aqui. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa fazer necessário ou que acha que seja bacana receber essa mensagem, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo e um beijo no coração.